Fala galerinha, graça e paz, excelente sábado a todos vocês. Tudo tranquilo? Olha só, mais um programa Coffee and Bible. Olha aí, e com muita alegria nós entramos em sua casa através das redes sociais, entramos aí através do telefone celular e somos gratos a Deus pela audiência que estamos tendo aí com o Café com Bíblia. Que Deus continue derramando chuvas de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, e está sendo top demais. Desde que nós transicionamos, né, o Café com Bíblia para podcast, tem sido bênção. E tenho certeza que no programa de hoje não será diferente. Um programa muito especial, com um tema muito especial e com pessoas especiais. Amém? No programa de hoje estamos recebendo um amigo, um irmão de comunidade, nosso irmão Júnior. Graça e paz, Júnior. Graça e paz, meu querido. Tudo bem? Maravilha, muito bom estar recebendo você no nosso programa. E tenho certeza que no destrinchar aqui da nossa conversa, desse programa, grandes coisas, pérolas da parte de Deus, iremos ouvir um tema tão especial, né? Com certeza. Uma ação social e obra missionária. Amém? Pode comentar, galera, aí, fica à vontade. Graça e paz, povo de Deus. Quero me apresentar. Eu sou Manuel Rocha Oliveira Júnior, mais conhecido como Júnior, né? E algumas pessoas me conhecem também como Júnior Betel, por conta da minha empresa. Sou proprietário da Móveis Planejados Betel e faço parte, né, da comunidade de fé CDO, CDO Church. Estou servindo lá há aproximadamente 7 meses. Sou casado com a Caroline Guedes, sou pai de três filhos maravilhosos, Gustavo, Giovana e Manuela. E eu quero hoje poder compartilhar com vocês um pouco das experiências que Deus tem me proporcionado e espero em Deus que, de uma certa forma, não somente nós, mas que vocês que estão nos assistindo possam ser impactados, né, com as mensagens, com aquilo que nós viemos a trazer aqui para vocês nessa manhã. E é isso aí. É isso aí. E se eu fosse você, como sempre, eu prepararia o seu café, a sua Bíblia, papel e caneta e o seu coração, que vai ser bênção de Deus. Amém? Compartilhe desde já esse programa com alguém, com um ente querido, um parente, que eu tenho certeza que Deus é Deus de perto e também Deus é Deus de longe. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você estar acompanhando aí a programação do podcast Café com Bíblia. Amém? Quero abrir em oração aqui, tendo a certeza que a vitória é do povo que ora e bom é iniciarmos tudo debaixo de um direcionamento. Amém? Eterno Deus, bondoso Pai, te rendemos graça. Amém, sim. Por essa oportunidade, através das mídias sociais, poder transmitir a sua palavra. Que o teu Espírito possa ter liberdade e, através do bate-papo que vamos ter nesse programa, vidas venham ser alcançadas. Amém. Tenho certeza que o propósito é maior do que a circunstância. E sobre o seu propósito, pessoas irão ser impactadas. Amém. Por cada palavra que serão ditas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse programa, esse podcast está sendo patrocinado, eu quero aqui desde já louvar aos céus pela vida dos nossos patrocinadores. Eu vou estar citando eles aqui agora. E estamos aí com parceria Graziano Assessorias, Alif Estofados, Bela Arte, D10 Barbie, Al Concert, Mablock, Cia Fé, Ohana Vidros, CRE Inventários, Rio Gás, Ótica Indaiá Conceito, Unidade de São Miguel, Paulista, Gostosura da Madá, Betel Móveis Planejados, olha aí, um programa já especial, está recebendo o irmão parceiro, o patrocinador, Favela Venceu, Sami Decor, Metal Fé, e eu quero desde já também desejar as boas-vindas, né, Daniel Sebastião, que é um grande amigo, cabeleireiro, né, ele fica localizado na rua Frei Jorge Cotrim, número 126, Jardim Nova Teresa. Danielzão, grande amigo, grande irmão também de comunidade, é o nosso novo parceiro. O Daniel ele é cabeleireiro e ele cuida aí só da parte das mulheres, né? Que nós temos o D10 Barbie, é só da parte masculina, que é o meu barbeiro.
Quero mandar um beijo para todos vocês, que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. É isso? É isso, Júnior. É isso aí. Aproveitando aqui o ensejo aqui, né? E dando já essa deixa para você aí, você já citou aí sua empresa, né? Quero Sim. louvar os céus por sua vida. Obrigado por acreditar também no projeto, né? E tá aí sendo um parceiro também do Café com Bíblia. Conta aí um pouco da sua empresa pra galera aí também. Faz a divulgação, aproveita aí, né? Aproveitando a deixa, né? Então, a Betel Móveis Planejados, ela existe há aproximadamente quase 10 anos, né? Através dos trabalhos desenvolvidos, né, pela Betel, nós entendemos que nós não trabalhamos apenas com o móvel em si, né? Muitas pessoas às vezes têm essa ideia, vocês só fabricam móveis, mas eu entendo que nós entregamos sonhos, né? Nós mexemos com os sonhos das pessoas. Então, isso é muito gratificante e também é uma grande possibilidade, oportunidade, né, que Deus nos dá em poder fazer parte da vida das pessoas. Muitas vezes, né, nesses momentos onde nós nos colocamos para fazer a realização desses sonhos, Deus também nos dá a oportunidade de anunciar o Evangelho, de proclamar a palavra de Deus, e tem sido bem bacana, né? Não só participar de uma questão prática, de resolver algum problema, né, de questão de armazenamento, daquilo que as pessoas precisam, mas muitas vezes a gente entende que há uma necessidade por trás de cada vida, de cada cliente que nos contrata, até mesmo um desejo por uma solução espiritual. E Deus tem nos dado essa percepção de estarmos na casa dessas pessoas e, de uma certa forma, também ter a oportunidade de proclamar, né, o reino de Deus, compartilhar o que Deus tem feito, né, nas nossas vidas, né? Inclusive ontem, né, teve um episódio bem bacana. Eu estava na casa de uma cliente, a gente foi fazer um orçamento e, em um determinado momento, ela citou algo sobre ansiedade, né? E aí eu comecei a compartilhar com ela o que aconteceu justamente essa semana conosco, né? E eu abordava para ela que a gente estava passando um processo de pagamento de algumas contas extremamente importantes, e sempre, ao longo desses 10 meses, a gente sempre tem conseguido pagar essas contas de uma certa forma bem adiantada. Só que esse mês, né? Esse mês foi um pouco complicado, onde os dias se passaram e, de uma certa forma, as coisas não aconteceram da forma como geralmente costuma acontecer. E nesses momentos, nosso coração às vezes acaba ficando um pouco preocupado, um pouco pesado. Aí a gente começa a lembrar das ações, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas ao longo de todos esses anos. E a gente tem evidências de que Deus realmente cuida da gente e às vezes, muitas vezes, Ele está esperando de nós um posicionamento de confiança. E eu falei para ela, né, que o dia do pagamento era dia 29, e eu falei para ela a seguinte forma, eu falei assim, o nome dela é Maiara, né? Eu falei, Maiara, quando a gente confia em Deus, às vezes a gente não sabe de onde que vai vir a provisão. Mas como a gente já tem uma experiência e a gente vive isso dia após dia, então isso nos dá a plena convicção de que Deus, de um jeito ou de outro, Ele vai suprir as nossas necessidades. E assim foi a minha oração. Senhor, eu não sei como, eu não sei da onde que vai vir a provisão, mas eu descanso meu coração e eu vou aguardar a tua provisão. Luiz, a oração foi feita na manhã. No dia seguinte, um cliente que me procurou há mais de um mês, foi até minha marcenaria pedindo informações sobre orçamentos. Esse cliente nos procurou, a gente fez o atendimento e no mesmo dia tudo foi solucionado, a provisão veio. Então, assim, com isso, o que que eu quero compartilhar, né? Eu compartilhei ali com ela que às vezes a nossa ansiedade por algo, por alguma provisão, por alguma resposta, né? A gente tem um certo imediatismo, mas Deus ele sempre está aguardando dos seus filhos um posicionamento de confiança. E quando nós oramos, né? Eu vou falar muito sobre oração, né? Nesse compartilhar, que a oração ela é extremamente poderosa.
E Deus quer ver da gente esse posicionamento de confiança plena, sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de percepção contrária à fé verdadeira. E, Amém. né, uma vez que a gente se coloca à disposição de Deus, Deus se move, Deus olha dentro do nosso coração e Ele traz a provisão que a gente tanto esperava, né? E eu pude compartilhar isso com ela, e ela agradeceu muito, né, por ter compartilhado isso, que mostrou que, de fato, não há necessidade da gente viver atribulado ou, de uma certa forma, ansioso. Sim. Jesus nos chama a subjugar esse sentimento que, às vezes, acaba nos paralisando, às vezes dá lugar também ao medo. E Jesus, ele vem nos ensinando a vencer essa ansiedade, vencer o medo, porque a nossa fé nele deve ser principal, deve ser algo muito mais forte do que propriamente o medo ou até mesmo a ansiedade, né? Então, sair dali, uma perspectiva boa também de fechamento, mas eu pude deixar, de uma certa forma, uma semente no coração Sim. dela para que ela pudesse enxergar a vida por uma outra perspectiva, né? De confiar em Deus. Glória a Deus. Então, isso é muito top, viu? Porque além de ser a sua empresa, o seu trabalho se torna o seu ambiente evangelístico, né? Também. Que é algo que nós vamos falar nesse programa. Se eu não me engano, eu falei sobre ação social e Em missões. missões. É porque eu acabei confundindo aqui, questão Aham. do TED. O que é o TED, gente? Olha só, vou deixar até uma deixa aqui pra galera aqui, pessoal da CDO aí, da Casa do Oleiro. Lá tem o tempo de edificação que se chama TED, nossa escola dominical. Todas as segundas-feiras, né, a partir das 20 horas. Eu sou um dos professores e nós terminamos agora um tema incrível sobre Macários, né, uma Macários, série muito muito top, né? top. E nós vamos entrar agora em uma série muito. É uma série que eu amo a palavra de Deus e falar desse assunto é falar também de tudo que eu vivi no campo missionário. Nós vamos falar sobre a diferença da ação social, obra missionária e evangelismo. E o tema do nosso programa hoje é evangelismo e missões. Eu acho que no início eu falei sobre ação social e missões, mas eu confundi isso justamente porque está muito ainda aceso na minha mente aqui. Eu estava montando lá a apostila tal do TED, mas é evangelismo e missões. E a gente percebe que a sua empresa, então, ela acaba se tornando uma ferramenta evangelística, né? E quando ardeu em meu coração trazer você aqui no nosso podcast, recentemente nós tivemos um trabalho de uma ação social, né? Nas ruas, com a equipe lá que temos o trabalho social na nossa igreja. O Júnior faz parte também. E a gente batendo um papo, ali um tempo muito precioso, eu pude conhecer um pouco mais da sua história, da sua bagagem, do que você carrega em Deus, e foi muito impactante para mim, né? E para quem não sabe, hoje, dia 31, último dia do mês de maio, o mês de maio ele é considerado o mês global da evangelização, né? E esse programa, na verdade, é uma dedicação a esse mês, a essa obra evangelística, e por isso esse tema evangelístico, né? Porque eu fui um jovem formado, forjado na obra missionária, né? Ainda é muito menino. Minha primeira viagem missionária, por exemplo, com 13 para 14 anos, foi em Minas Gerais, Governador Valadares, que na época a boa parte da cidade havia sido destruída por uma grande enchente. Minha primeira viagem missionária, e dali então fiquei apaixonado por missões. E aí, todos os meus projetos da minha juventude, eu renunciei para viver uma chamada que Deus tinha a mim otorgado, né? Então, muito cedo viajei, passei uma temporada fora de São Paulo, vivendo no campo missionário. Eu costumo dizer assim, Júnior, como o nosso bispo fala assim, existem missionários de hotel fazenda. Eu, graças a Deus, eu fui um missionário de estar no campo missionário mesmo, no meio do mato, no meio da caatinga, no meio de necessitados, tanto de Deus, por Deus e como de coisas simples da vida, né? Eu lembro-me no sertão da Bahia, a gente num assentamento chamado Fazenda do Meio, tinha crianças que nem sabiam o que era bolacha recheada. Então, assim, foram anos de experiências incríveis. Então, te ouvir naquele dia foi muito especial para mim. Eu falei, cara, eu preciso trazer o Júnior aqui e a gente fazer desse programa uma homenagem nesse quesito do mês global da evangelização,
né? Eu fico feliz de saber que o projeto que Deus te entregou, que se chama Betel, isso não é uma empresa, isso é um projeto de Deus, tem servido como uma ferramenta evangelística, né? Aham, com certeza. Mas dito isso, Júnior, conta aí a sua história, que você carrega em Deus dentro desse tema evangelístico, obra missionária, né? Que assim como eu fui impactado, a galera também em casa vai ser impactada, eu tenho certeza disso. Show de bola. Então, Luiz, eu vou contar aí uma experiência que eu tive, né? Deus me proporcionou a chance de poder me deslocar até outro país, né? Para poder fazer um trabalho como esse, mas contando um pouco do início, de como tudo isso se desenrolou. Vou falar muito sobre oração, né? Nesse nosso bate-papo, aonde, Luiz, num dos meus momentos, né? De estudo da palavra, de oração, né? Ainda quando eu não era nem casado ainda, cara. Eu tinha, provavelmente, acho que uns 22 anos. De 20 a 22 anos, não me lembro ao certo qual era a minha idade, mas eu era solteiro. E vivendo algo muito bacana no ministério. E em uma das minhas orações, a gente começa orando por algumas circunstâncias, daqui a pouco eu me vi envolvido, né, num mover muito poderoso da parte de Deus. E, cara, eu comecei a orar por pessoas que eu nem imaginava, né, para que Deus pudesse despertar o povo dele, para que, de fato, não só eu, mas que todo o povo de Deus espalhado pela terra pudesse assumir a responsabilidade, né, de levar essa mensagem tão poderosa que nos libertou, né, da tirania, do pecado e de Satanás. Mas que nós pudéssemos ser chacoalhados por Deus, né? E naquela oração, cara, eu fiz a seguinte colocação: Senhor, eu não tenho qualificação, né, eu não sou habilitado para poder levar a tua palavra de uma forma envolvente, eloquente, não tenho tanta profundidade, né, teológica para fazer esse tipo de trabalho, mas dentro do meu coração existe um desejo ardente em fazer a tua vontade. Essa é a minha realidade hoje. Então, com base nisso, Deus, eu quero me colocar à disposição para poder ser o teu instrumento aonde quer que o Senhor deseja me levar, ou do outro lado da rua, ou num outro estado, ou até mesmo fora do Brasil. E Luiz, por incrível que pareça, isso daí foi colocar assim numa segunda-feira. Numa sexta-feira, eu era de um ministério chamado Lugar de Vida, pastor Samuel Borges, e eu recebi um comunicado dele, dos irmãos, que haveria um trabalho missionário em um outro país e que, né, por incrível que pareça, Deus estava me convocando a poder participar desse trabalho juntamente com outro irmão, o irmão Nonato. E eu fiquei assim, cara, de uma certa forma muito impactado, porque Deus, ele é um Deus de resposta, né? Quando ele vê uma sinceridade dentro do nosso coração para nos dispor a fazer aquilo que ele nos chamou, a resposta vem, né? Quando a oração está atrelada com um propósito de Deus, é checkmate, a oração é respondida, né? E a partir daquele momento, né, eu vivi outras situações em Deus, até a ida, né, para o Paraguai. E o pastor que cuidava de nós, ele me falou algo que marcou muito a minha vida, cara. Que ele falou assim: Júnior, naquele lugar você vai descobrir a importância de uma alma. E isso que ele falou para mim, cara, me marcou de uma forma tão profunda. Isso ficou cravado em mim, né? E eu fui juntamente com aqueles irmãos até a cidade, eu não me lembro o nome da cidade, né? Fica próximo ali à cidade de El Leste. E assim, cara, uma realidade de a gente até acha um pouco estranho que nós brasileiros, nós somos um povo bem acolhedor, um povo, né, que gosta de abraço, que gosta de ter esse contato, né? E na realidade a qual eu me encontrava é totalmente diferente. Pessoas
frias, né? Não gosta de muito contato, de abraço, coisa do tipo, né? E naquele vilarejo, né, eu tive a oportunidade de presenciar, né, pessoas se convertendo ao evangelho. Deus me levou juntamente com os irmãos, nós saímos de dois em dois, um grupo grande, e cada um se deslocava de dois em dois nas casas para proclamar o evangelho, falar de Jesus. Em uma das casas, cara, tinha uma mãe, acho que, se eu não me engano, acho que ela estava com os seus 3 filhos, e Deus me deu uma palavra naquele dia, eu ministrei para ela, e mesmo sem ter muito conhecimento daquilo que eu poderia ou não poderia fazer por conta da cultura, eu senti em Deus, cara, de dar um abraço naquela mulher e orar por ela. E eu fiz um convite, né, para que ela pudesse comparecer no culto que haveria no dia seguinte, né, no período da tarde, e que seria muito bom ter ela conosco, né? Sim. E no dia seguinte, ela, a família dela, todos foram e outras pessoas, né, participaram de um culto conosco. Um pessoal lá liberou uma casa, a gente fez um quintal, né, um lugar bem simples, bem assim. E o Nonato, né, o rapaz que fazia parte do mesmo ministério que eu, ele teve a oportunidade de pregar a palavra. E no momento do apelo, aquela moça, a qual eu tive a oportunidade de pregar para ela se rendeu aos pés de Jesus. Uau. E naquele momento, cara, naquele momento eu fui tomado por um choro que eu não tive controle. Eu não tive controle e naquele mesmo momento eu lembrei das palavras que foram ditas para mim. Você vai descobrir o valor de uma alma. Uhum. Eu te tirei da zona de conforto. Eu coloquei algo no seu coração para que você pudesse sair da sua casa, do seu Sim. conforto. E você veio até aqui para poder falar sobre mim. Eu sou Sim. esse Deus que libertou, que te comprou e que tem uma obra linda e maravilhosa, não só para aquelas pessoas, mas para todo o povo espalhado pela terra. E isso marcou demais, cara. Top. Essa daí foi uma das experiências que eu tive, né? Tive outras situações que aconteceram que também mexeram muito comigo, mas tudo iniciou através de uma oração, né? Forte. Aonde, no momento com Deus, né, eu falei, Senhor, eu não sou capacitado, não sou qualificado, mas eu me lembrei das palavras do profeta Isaías, né? Eis-me Eis-me aqui. aqui, envia-me a mim. E Isso é essa muito foi uma forte. das, né? Muito forte. Você falou algo muito interessante, Júnior, que eu vou até dizer novamente aqui, porque eu vou depois jogar lá no grupo da galera do TED, né? Essa questão, essa diferença da obra missionária. Existe uma diferença de obra missionária para o evangelismo, embora missões é casado com evangelismo e vice-versa. Assim Uhum. como entra também a questão de ação social, que é os tópicos lá do TED, por exemplo. Mas eu costumo dizer e resumir a obra missionária justamente no que você acabou de falar dentro da sua experiência, daquilo que Deus falou contigo. Você saiu do seu conforto familiar, da sua casa, do meio dos seus, da sua pátria, para ir para uma outra cultura, para uma outra nação, né? Com para um povo que teoricamente tem nada a ver contigo, Uhum. para proclamar o amor de Cristo, o evangelho. Eu resumo isso a missões, porque missões é justamente isso. Você sair do seu mundo e entrar no mundo de outra pessoa. E dentro disso entra a questão da compaixão. Exemplo, a viúva de Naim. Jesus olhou para ela e teve compaixão, íntima compaixão. E o que é íntima compaixão? Você sentir a dor do próximo. Uhum. E eu deixo uma pequena diferença rapidamente aqui. Um evangelismo, ele talvez não te dá um tempo suficiente para ter essa experiência que uma obra missionária te dá, né? E a obra missionária, de fato, mexe com as nossas estruturas. Você deixar o seu conforto, você ir para o terreno do inimigo, Uhum. digamos assim também, né? E você disse algo ali sobre entender a chamada e talvez entender que atravessar uma rua é fazer a obra de Deus também, porque eu
eu tinha na minha cabeça assim, toda a minha experiência missionária foi no Nordeste, né? No Nordeste do nosso país. Então, quando eu voltei para São Paulo, na minha cabeça eu só estava fazendo obra missionária se eu estivesse no Nordeste. Assim como na cabeça de muitos que faziam obra missionária e ir para a África, por exemplo, né? Mas eu entendi depois que eu posso fazer a obra missionária atravessando a rua e falando do amor de Cristo e através do evangelho impactar vidas. E a gente percebeu que a obra missionária trouxe esse impacto na sua vida e através da sua vida, né? É muito interessante saber essa diferença aí, porque senão você acaba limitando o agir de Deus, né? Isso, E eu exatamente. ficava triste essa questão, não, para mim só vou estar fazendo a obra se eu estiver lá no Nordeste, Aham. né? Mas a gente aprendeu que de fato é você sair do seu mundo e invadir ou acessar o mundo de outra pessoa, né? Eu particularmente, Luiz, eu tenho esse entendimento de que, assim, nós nascemos já com um problema a ser resolvido, né? Na questão salvífico, né? Uhum. E uma vez que esse problema foi sanado e Cristo nos resgatou, e nós fomos comprados e nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós, o problema da salvação já foi resolvido. Top. Então, daí para frente, o que vier são missões. Porque às vezes a gente traz o entendimento de que missões de fato, eu sou um missionário quando eu cruzar a fronteira. Mas eu vejo que a missão em si, ela tudo tem um começo, um meio e um fim. Há progressões dentro da nossa caminhada. E muitas vezes, o que eu tenho percebido nesses últimos tempos, né? Lá no nosso ministério, eu aprendi também a servir um pouco fora daquilo que eu imaginava que seria o meu chamado. O meu chamado é esse, e eu não posso me desviar desse propósito, né? E Sim. eu tô aprendendo a servir em outras áreas, porque de uma certa forma Deus tem me impactado, né, através da leitura, do estudo bíblico, que, cara, mexe muito comigo essa passagem onde Jesus, ele, na noite que ele foi traído, ele lavando os pés, né, dos discípulos, e ali eu consigo enxergar algo formidável em Deus, que mesmo Jesus, sendo quem ele é, detentor de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória, ele serviu. Ele É. foi humilde, ele fez algo assim que, né, até Pedro, ele não concorda muito, É. mas falou, Pedro, mas se você não permitir com que isso aconteça, você não tem Tem parte parte. comigo, né? E, e eu vejo assim toda uma humildade, a questão do servir. Então eu particularmente, Luiz, eu tenho aprendido muito com Deus a servir com excelência, independente se não está atrelado àquilo que Deus me chamou, Sim. mas independente de estar pregando, ou estar no campo missionário, ou até mesmo de lavar, ajudar os irmãos em seja lá aquilo que for necessário, eu estou servindo. Se eu estou servindo, eu estou fazendo para Deus, e isso tudo aqui faz parte de um grande propósito, Sim. né? Até mesmo no estacionamento, onde Deus tem nos colocado. Sim. Então, cara, eu tenho aprendido muito nesse ministério a atuar fora daquilo que eu imaginava. E com isso, Muito bom. essa questão de ser de fato um missionário ou ser uma pessoa que vai levar as nações. E quando você, muitas vezes, aparentemente esse propósito não ele aparentemente está tardio na sua vida, você até acaba imaginando, poxa, será que de fato aquilo que eu escutei de fato é da parte de Deus? Por que que eu ainda não fui? Por que que eu ainda não estou vivendo? Então, aí com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e a gente começa a perceber que tudo tem um processo, né, de maturação. E às vezes, né, esse momento não chegou, Sim. né, na sua vida, na vida dos irmãos que estão escutando, mas esse processo pode se iniciar dentro da sua família, dentro da sua parentela, até mesmo, né, as pessoas que moram, né, ao redor, os seus vizinhos.
E conforme você for se permitindo, né, ser instruído por Deus, as coisas vão se intensificando, você vai vivendo algo cada vez mais profundo até o cumprimento dessa promessa. Então, eu acredito que Deus, a gente vê isso em várias histórias da Bíblia, de um Deus que faz promessas, mas muitas vezes essas promessas não acontecem de bate-pronto. Você vê José teve sonhos, aonde Deus o exaltava e tudo mais, mas até o cumprimento dessa promessa, se eu não me engano, acho que são 15 anos, O ou processo até foi longo, né? foi longo, cara. Então ele teve que passar, ele foi vendido, ele passou por tantas circunstâncias, mas aonde ele estava, ele fazia bem feito, Glória. né? Não pecou contra, né, a mulher que tentou ele de Sim. uma certa forma. Como é que eu poderia fazer isso com Deus? Né? Então ele se coloca sempre na questão de tem um Deus me olhando, então eu não vou fazer algo para que Deus, né, não venha me reprovar nas minhas atitudes. Então você vê todo um processo de maturação. Quem sabe se de repente ele pudesse viver tudo aquilo que Deus tinha para ele logo no começo, será que ele estaria preparado para viver aquilo que de fato Deus lhe havia prometido? Uhum. Eu creio que não. Mas em tudo na vida tem um processo, né, de maturação. E no momento certo, as coisas acabam acontecendo nas nossas vidas. Assim foi com José, Sim. assim foi com Moisés, assim foi com tantos outros. E eu creio que, conforme a Bíblia mesmo diz, né, que tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, então é algo para que a gente possa estudar, entender e Sim. trazer uma aplicação prática, né, para os nossos dias, né? Então, Sim. é basicamente isso daí. Cara, a mesma experiência que você tá tendo, eu também tenho. Lá, exemplo, no nosso ministério, na nossa igreja, né? Porque eu tinha isso. Eu prego desde os meus 13 anos. E, embora eu cheguei na casa do oleiro em uma situação que eu não queria mais exercer aquilo que Deus havia me confiado, queria só ir para o céu. Eu cheguei na ceia dizendo assim: Deus, eu só quero ir para o céu. Só. Eu sentar aqui, adorar e ir para o céu. Uhum. Mas não tem como fugir daquilo que Deus te chamou, né? O propósito é maior do que a circunstância. E eu aprendi a servir fora do meu propósito também, igual você, cara. E eu entendo algo assim. Eu tenho aprendido demais com os irmãos ali da casa do oleiro. Você viu ontem a gente estava reunido com os varões, Uhum. uma família que foi alcançada através de uma recepção que temos em nossa igreja, o ministério de recepção, lá do estacionamento. Então aquilo chamou a atenção. Logo em seguida, a recepção da igreja chamou a atenção, a palavra, entendeu? Então tudo isso é um conjunto evangelístico, eu vejo dessa forma. Não sei se você vê dessa forma Sim, também, sim. né? Porque às vezes, eu não sei quem, eu não sou muito bom de leitura desses livros, alguém Aham. falou assim: pregue, pregue, se possível, use palavras, né? O bispo até acho que chegou a comentar isso ontem, né? Foi? Foi. Olha aí. Se possível, use palavras. Você consegue ganhar uma pessoa dando um simples abraço, né? Uma simples oração, a mulher lá se abraçou, orou e no final, né, a obra foi completa, o projeto salvífico chegou para aquela casa, para aquela família. Então eu vejo dentro desse contexto aqui evangelístico, obra missionária, que não é só fazer missões, não é só você pregar verbalmente, né? Ação social não é você só Uhum. entregar um pão, uma sopa, um café da manhã. É muito além disso, Com certeza. né? É muito além disso. E algo que traz um impacto muito grande, entender isso. É Com certeza. libertador, né? Com certeza. Eu vejo, tem uma outra passagem, né, na crucificação de Cristo. Às vezes eu fico me perguntando o que fez aquele rapaz se render a Jesus, sendo que na palavra declara que às 9 horas, um horário que Jesus foi crucificado, aquele mesmo homem praguejava, xingava e dizia: Você é o filho de Deus, por que você não desce daí? Por que você não salva a si mesmo? Sim. E por volta das 3 horas, esse mesmo homem, ele se rende a Jesus e ele começa a declarar. Você vê que a visão dele muda. Uhum. Só que a visão dele muda e Jesus ele não pregou o evangelho para aquele cara.
Isso é verdade. Você não vê Jesus falando sobre o evangelho, sobre as curas, as libertações, todos os apontamentos do Antigo Testamento até aquele presente momento, você não vê isso. Mas o que que fez aquele cara se render a Jesus Cristo? Eu vejo que a atitude, enquanto as pessoas praguejavam e declaravam: se você é o filho de Deus, porque filho de Deus não pode estar nessa situação. Se você de fato é Forte. filho de Deus, né? Por que que você não desce daí e salva a si mesmo? E eu vejo Jesus ofertando um perdão para pessoas que ao menos haviam se arrependido. E Jesus orava, né? Pai, se possível, perdoa-lhes, né? Porque eles não sabem o que fazem. Sim. Então, cara, isso mexe demais comigo, porque muitas vezes nós, né, ofertamos um perdão de uma qualidade baixa, Oh, né? E você vê Cristo ofertando um perdão para pessoas que ao menos declararam para ele: Senhor, me perdoa, sim. porque eu de fato sou um pecador. O contrário, ele vê as pessoas apontando, as pessoas xingando, e ele orando ao Pai, pedindo para que Deus não lhes imputasse, né, o pecado deles, ou que Deus apagasse de uma certa forma, não porque eles são bons, né, mas porque nós somos bons. Jesus, né? Jesus, o Pai, o Espírito Sim. Santo, né? Porque se nós esperássemos algo da parte deles para que eu pudesse ofertar, né, essa redenção, isso não iria acontecer. Mas porque Deus é bom, Amém. ele ofertou e ele liberou esse perdão que mexe demais conosco. E eu creio que é isso que faz esse homem, que tinha uma história, a Bíblia não fala muito sobre, mas a gente pode imaginar, com Sim. base em algumas histórias que a gente vê por aí, pessoas que vivem no mundo do crime, que vivem, né, no mundo das drogas, que vivem uma realidade de prisão espiritual, né, onde muitas vezes o perdão é dado, mas é um perdão meio condicionado, né? Eu te perdoo, mas se você escorregar, Sim. né, eu revogo. E você vê Jesus ofertando um perdão totalmente diferente. Então, cara, isso mexe demais comigo. Então, eu acho que é extremamente importante a gente, né, pontuar isso, Aham. né, que a gente entende da onde Deus nos tirou e tudo aquilo que engloba a nossa realidade como verdadeiros servos de Jesus. Nós carregamos uma mensagem extremamente poderosa de perdão, de redenção, de vida, né? E Deus nos confiou essa missão de anunciar essa palavra poderosa que um dia nos resgatou, e Deus, através da sua igreja, né? A igreja tem essa incumbência de poder proclamar essa palavra poderosa para que outros, assim como aquele homem, né? Se eu não me engano, acho que Dimas, né? Sim. Recebeu, eu creio que ele foi o cara que inaugurou o céu, né? Inaugurou, né, o paraíso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, através hoje das nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, vidas que estão, né, aprisionadas pelo diabo, enfim, eles podem receber essa libertação através de uma palavra ou através também de um posicionamento, né? Porque Jesus, ele não pregou o evangelho, né? Mas ele viu algo em Cristo que mexeu com ele, né? Que fez com que ele caísse em si. Isso é extremamente poderoso, né? Forte. Você falou algo aí. Eu tenho duas perguntas aqui. Mas você falou algo que me ligou a algo que a gente estava alinhando o estudo do TED. O Peu, quero mandar um abraço pro Peu, o Alan, e ele falando sobre a missão da igreja, né? Porque, exemplo, o tema da próxima série do TED é justamente nesses três tópicos: evangelístico, obra missionária e ação social, né? E, e o tema é a missão da igreja. Só que é algo que vai ser desmistificado. Por quê? O Peu falou algo incrível, né? Quero até dedicar isso. Eu amo esse cara, velho. Me ajude em oração a trazer ele aqui, Val. Amém. Eu disse que eu ia fazer apelo vai. aqui. Já é o segundo programa que eu faço. Ele disse assim: a igreja é a missão na terra. Isso é muito forte. A igreja é a missão na terra, sabe? E você falando
a respeito dessas experiências salvíficas, a questão do perdão, me veio uma pergunta aqui. O coração do missionário, como que ele deve ser dentro das suas experiências, da sua visão, do seu conhecimento? Como é que deve ser um coração de um missionário? Porque assim, essa questão de perdão, por exemplo, é algo que a gente sofre até os dias de hoje, isso a nível igreja, quando eu digo igreja, a nível geral, né? Porque nós temos essa dificuldade de perdoar o ser humano, né? Nosso perdão é condicional, como você falou, né? É muito complicado isso. E de fato você viver a essência do evangelho é libertador, né? Você entender isso, porque assim, Jesus liberta, a religiosidade ou a religião aprisiona, e aí a gente vive esse distanciamento de tantas pessoas que estão de Deus, justamente por não entender o poder do evangelho, né? Mas dentro dessa questão missionária, no seu ver, como é que deve ser um coração de um verdadeiro missionário? Então, como é que eu enxergo essa questão? Fazendo menção àquela passagem onde Jesus fala com Nicodemos, e você vê todo o desenrolar, e ele fala assim, né? Da mesma forma como vocês trouxeram a imagem do homem terreno, vocês trarão agora a imagem do homem celestial, que é por nascimento, né? Então tudo se inicia no nascimento, nascimento do Espírito, nascer em Deus. A partir desse momento, então, onde nós fomos arrancados do império de Satanás através da compra, né, da redenção feita por Cristo, né, pagando com seu próprio sangue, e ele nos transporta para essa nova realidade, nós passamos a viver aqui um processo de santificação, né? A gente vê que a salvação, ela não é um ato instantâneo, mas se você estudar, você vê que é todo um processo, né? Vocês foram salvos, vocês são salvos e vocês serão salvos. Você vê, né, essa construção, né, de uma palavra dentro de todo um conjunto. Então, nesse processo de santificação, onde todo cristão é submetido a a, a esse desenvolvimento, né, da salvação, aonde as nossas atitudes se assemelham cada vez mais, ou pelo menos deveria se assemelhar cada vez mais com as atitudes de Cristo, ou até mesmo com o coração, o sentimento, o posicionamento. É nesse desenvolvimento que o nosso coração, de fato, Deus faz do coração de pedra e se transforma em um coração de carne, né? Os nossos pensamentos, os nossos posicionamentos acabam se assemelhando ao posicionamento de Jesus. Então, eu diria que o processo de santificação, esse processo de vida com Deus, né, um momento de estarmos, né, em conjunto é muito importante. Mas eu aprendo algo com Cristo na oração que a gente intitula Oração do Pai Nosso, né, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vejo que não é só uma questão material das nossas necessidades, mas propriamente Cristo, que é o pão da vida, né? Ele é o verdadeiro pão, né? Então, nós nos colocarmos à disposição e de experimentar todos os dias daquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas, corrobora para toda essa construção e, consequentemente, nos coloca num ponto crucial para as nossas decisões de eu devo, baseado em tudo aquilo que Deus tem me ensinado, tem colocado no meu coração, dia após dia, através dos momentos de oração, de leitura da palavra. Senhor, o que eu posso fazer para poder alcançar o meu próximo? Porque o segundo mandamento ele é muito impactante, né? Onde Jesus fala que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente entende a nossa responsabilidade dentro de todo esse pacote, não tem como você ver um irmão caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação, e você não se compadecer dessas pessoas. Até mesmo, né, eu compartilhei com você na vinda para cá uma palavra que Deus tem
aquecido demais o meu coração essa semana, né? Marcos 1, a gente vê toda a construção e o ponto crucial é ali, é uma frase emblemática, né? Pedro, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu falei, poxa, o que que significa ser pescadores de homens? O que que é, de fato, só ir, né, no mundo resgatar essas pessoas e trazê-las para a igreja? É algo muito mais amplo, muito mais profundo, né, do que isso. E você vê que você ser um pescador de homens é você lidar com batalhas espirituais tremendas. Você vê no desenrolar, Jesus entra na sinagoga, começa a pregar, e assim que ele começa a pregar, um endemoniado, a Bíblia diz que um rapaz aparece lá com espírito imundo, Sim. Jesus expulsa, dali Jesus continua a pregação, pessoas são libertas, pessoas são curadas, então você vê todo um aspecto espiritual, Sim. né, dominando essas pessoas, né, nos bastidores, É. ocasionando, às vezes, né, doenças, né, não estou falando que toda doença é demônio, Sim. mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes, né, doenças que têm o cunho, têm a base na falta de perdão, Uhum. problemas psicológicos que se desenvolvem para doenças como câncer ou Sim. como outras doenças, e dali as pessoas vão se distanciando, vão se permitindo se contaminar com aquelas circunstâncias e elas vão se desviando até chegar, né, num extremo de, às vezes, chegar a sair das suas casas, né? A gente faz esses trabalhos, né, nas ruas, a gente conversa com as pessoas e a gente vê que, às vezes, uma falta de perdão, né, um Muito forte. apontamento ou algo do tipo fez com que aquela pessoa se desligasse da sua família e se colocasse naquela situação degradante, né, onde, infelizmente, a gente tem a oportunidade de presenciar e você vê que as pessoas estão sedentas por algo, mas a base, o princípio de tudo, às vezes é uma falta de perdão, é uma briga familiar ou uma palavra maldita. Enfim, a pessoa se permite chegar naquela situação até chegar literalmente até o fundo do poço. Então, eu vejo que ser pescadores de homens é algo onde nós, como igreja, devemos realmente nos preparar, porque nós iremos lidar com situações espirituais extremamente complexas, né? Sim. Que é você enfrentar demônios, enfrentar propriamente o diabo e tudo aquilo que envolve, né? O bojo dessa realidade espiritual que é extremamente pesada, né? Entendeu que o apóstolo Paulo disse em Efésios, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Existe um mundo espiritual Né? organizado para tentar aí, de todas as formas, atrapalhar, né? O avanço da igreja, né? E o que que acontece? Para nós deixarmos aqui uma mensagem final para a galera. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo que uma das maiores missões de Jesus foi mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, é inerrante. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Isso pelas repetições nos evangelhos, Jesus dizendo, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pela boca do profeta. Ele veio comprovando, né, cumprindo a lei, cumprindo a palavra de Deus. E a igreja hoje tem uma missão. A missão é o id, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo. Então, nós temos uma missão que não é só pregar, não é só anunciar, mas é discipular. Que é onde entra a questão que você falou, não é só ganhar pesca, né? A questão de pescar, pescador de homens, a questão de ser pescador de vidas, de almas. Então não é só você lançar a rede e não ter esse cuidado propriamente dito, né? Acho que o discipulado, ele é o X da questão. Então pregar, muita gente pode fazer isso. Agora discipular, né, tá ali cuidando, tem que ter de fato amor por vidas, né? Com certeza. Jesus pregou, anunciou e preparou aqueles 12 durante 3 anos e meio do seu ministério, foi um preparo, né? Justamente para eles serem enviados. Então, o que nós estamos fazendo aqui é parte daquilo que Deus nos chamou. Está anunciando o evangelho.
né? É parte. E gostaria que você deixasse essa mensagem final para a galera, né? Sobre essa questão evangelística, missionária, né? E mais uma vez dizer aqui, dedicado a esse mês que foi incrível, o mês de maio, né? Que é considerado o mês global da evangelização, né? Porque assim, a gente tem um evangelismo, por exemplo, ali na igreja, mas a gente sabe que é muito além do que a gente faz, né? É muito além daquilo que a gente tem feito, né? Gostaria que você deixasse essa mensagem aí conscientizadora aí para nós, para a galera de casa aí. Ó, quero até compartilhar um último testemunho, né? Uhum. Eu estava executando esses dias, né? Essas últimas semanas, um trabalho. Um grande amigo meu, o Hélio, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer a cozinha dele. E em um determinado dia ele comentou comigo que eu falei, Júnior, até peço desculpa, minha esposa não pôde estar presente aqui conosco, porque nós fazemos parte de um projeto, né? De oferecer comida aos moradores de rua, tem todo um trabalho, né? De evangelização. E, cara, eu olhei assim, eu fiquei pensando, falando comigo mesmo, né? Falando com Deus. Poxa, Senhor, como eu gostaria de poder fazer parte disso, porque isso queima o meu coração. Olha aí. Isso queima demais o meu coração. E eu até pensei em me colocar à disposição para fazer parte dessa equipe, né, de trabalho e tudo mais. E eu fiz essa oração, cara. Não sei nem se foi uma oração, mas eu pensei isso, né? Eu falei, poxa, seria tão bom se no nosso ministério também tivesse esse mesmo tipo de trabalho, né, voltado a essa finalidade. E mais uma vez, como muitas outras vezes, né? Deus respondeu de bate-pronto, né? Top. Eu estava num trabalho lá no estacionamento e daqui a pouco a irmã Cida chega em mim e falou, Júnior, preciso falar algo com você, irmão. Eu falei, Olha aí. amém. Ela falou, ó, a gente vai começar um trabalho, né, nas ruas e tudo mais. Eu gostaria de saber se você gostaria de participar conosco. Eu falei, irmã, você não precisa perguntar duas vezes, eu tô dentro. Amém. Eu quero. Então, assim, o que eu gostaria de deixar, né, para vocês aqui, eu sei que não é algo muito diferente daquilo que vocês já escutaram, mas é só para reafirmar, né? A fé vem pelo ouvir, assim também como a dúvida vem pelo ouvir, mas eu quero deixar uma palavra de fé no seu coração. A oração feita com sinceridade e quando nós nos colocamos à disposição para fazer aquilo que Deus nos chamou, com certeza Deus vai responder e, e ele faz se cumprir essa palavra na sua vida. Então, creia que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Amém. Nós carregamos algo da parte de Deus que pode ser resposta para as pessoas. Então, não se acovardem. Vamos nos colocar à disposição. Jesus está às portas. Eu creio que a volta dele está cada dia mais próximo e ele está aguardando o despertamento do seu povo como um todo, né? Que você possa ser impactado por essa mensagem, que você assuma a sua responsabilidade como cristão, como participante de tudo aquilo que Deus tem feito, né, na terra nesses últimos tempos e saiba que você é importante dentro desse trabalho, dentro desse corpo, né? Você é importante. Então, né? Bora arregaçar as mangas, bora fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É isso aí. A seara é grande, né? E Poucos são os ceifeiros. Isso é verdade. Cara, glória a Deus pela sua vida, viu? Amém. Mais uma vez, um prazerzão te receber aqui. Tamo junto. Louvar a Deus pela sua vida, da sua esposa, Carol, que tá ali, né? E meu desejo é que Deus continue te abençoando, prosperando as obras de vossas mãos através desse projeto, né? É Eu isso chamo um aí. projeto. Aham, Acabou de com passar aqui, certeza. né? Betel Móveis Planejados. E que através de vossas vidas, outras vidas iam ser impactadas. Amém. Amém? Você é uma benção, foi um prazer imenso poder conhecê-lo mais e mais. E estamos juntos na mesma missão, no mesmo isso propósito, né? É importante isso. E para nós encerrarmos aqui, eu não gosto dessa. Quando chega essa hora aqui é muito ruim, né? Mas ainda dá tempo para uma pergunta aqui, que na realidade vai ser eu tô dando muito spoiler aqui, questão do Aham. TED. Mas eu gostaria que você falasse aí de forma resumida a questão desses 3 tópicos que nós vamos abordar no TED, que vai ser top. Gente, você, ei, Casa do Oleiro,
Se você ainda não participa do TED, você está perdendo Demais, né? demais. Diga aí, Júnior. Com Né? certeza, muito bom. Mas obra social, obra missionária e evangelismo, no seu ver aí, as poucas diferenças ou grande diferença, não sei, no seu ver, dizer para a galera aí. Ó, ser bem sincero, apontar assim essa distinção é que é algo muito aparentemente muito idêntico, né? Mas sinceramente eu não consigo apontar assim com exatidão, com profundidade, de fato, essa distinção entre essas três, vamos se dizer, essas três áreas, né? Mas é basicamente você realmente se colocar à disposição de Deus para que Deus possa, né, te instruir ou te direcionar para aquilo que de fato ele tem para exercer, porque todas essas três acabam confluindo em um único propósito, né? Verdade. Então é bem complicado de você distinguir isso, Sim. né? Mas o propósito em si, primário, de crescimento ou de restauração, de resgate, é o que está, vamos se dizer, por trás, né, Sim. desses propósitos, desses objetivos, né? Isso que eu teria para dizer. Eu acredito muito no impacto, o impacto que uma obra missionária pode causar. Acho que é uma ação em si, social, por exemplo, muita gente pode fazer. Agora, o impacto do evangelho é o que. Eu digo isso porque, exemplo, um contexto que eu amo é o Efésios. Quando Paulo chega em Éfeso, né? O impacto que o evangelho trouxe foi um impacto social, político e espiritual, Com certeza. né? E, querendo ou não, uma igreja missionária, ela acaba trazendo esse impacto social, né? E evangelístico. Então, minha oração, na realidade, é que Deus possa nos usar, Júnior, para que possamos ser, como diz os pentecostais, que eu amo, sou pentecostal, sermos como uma bomba atômica no inferno. Amém? Para que esse impacto social, porque eu acredito muito no crescimento da igreja nesse sentido. A igreja crescendo e uma inflação no mundo das trevas acontecendo. Com certeza. Enquanto a igreja cresce, a prostituição cai, a o índice de drogas cai, causando um impacto no mundo espiritual. Então, meu desejo é que isso aconteça em nossas vidas e através das nossas vidas, trazendo esse impacto aí para toda a nossa nação em nome de Jesus. A palavra diz, né? O evangelho é o poder de Deus, né? Eu creio nisso. Amém. Pode orar por nós aí? Posso sim. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento singular na tua presença. Sim, Jesus. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor, através de tudo aquilo que foi declarado aqui nessa mesa, que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas de forma pessoal, personalizada, que nos traga, Senhor, edificação. Em nome de Jesus, eu oro e peço, Senhor, que o Senhor possa alcançar vidas que terão acesso a esse conteúdo e que essas vidas, Senhor, possam ser impactadas, Senhor, e que haja crescimento e correspondência, Senhor, de cada irmão, de cada irmã. E tudo isso, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Desde já, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. E continue, Senhor, através das nossas vidas, da tua igreja, a comunicar, Senhor, essa palavra poderosa, que é o poder de Deus. O teu evangelho é o poder de Deus, Senhor, que traz transformação, libertação, cura e tudo isso que a gente tem vivido hoje, Senhor, no nosso ministério. E assim o Senhor tem feito em tantos outros lugares, Senhor. Que tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, o Senhor possa fazer grandes coisas na vida daqueles que terão acesso, Senhor, a esse conteúdo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquela câmera central ali, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, um ótimo final de semana. E lembre-se disso, missões já, né? Ou fazemos algo, missões hoje, ou o mundo vai gemer, vai gritar. Sabe uma frase que o pastor Jeb, que é o tio do Bispão, falou e ficou muito impactante, essa daqui. Então, missões, né? O missionário, ele não é um cargo, ele é um chamado. Não chamar. Deus não falou assim, pastores, ide. Né? Evangelista, presbítero, ide. Não, a igreja é o ide. Então, todos nós somos missionários. Bem, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu! Isso aí.